Vocês babam ovo no Papa Francisco, né? Vocês adoram o Papa Francisco. Que o Papa Francisco diz que homossexual tudo bem. Aí todo mundo... Ei! E o Papa Francisco diz que não existe mãe solteira. E vocês... Ei! E o Papa Francisco diz isso e diz aquilo. E vocês... Ei! Mas esse cara é de uma hipocrisia filha da puta. Porque ainda que ele não seja exclusivamente, unicamente o responsável por mudar as coisas na instituição que ele preside, chamada Igreja Católica, ele pode catapultar certas mudanças. Se ele é um papa tão inclusivo, se ele é um papa tão agregador, por que ele não mexe os pauzinhos ali dentro da igreja para que a igreja reveja seu posicionamento, agora institucionalmente falando, sobre o casamento homossexual, por exemplo? O Papa já se manifestou favorável. Por que ele não faz isso? Porque ele é hipócrita, gente. Porque ele não é representante de Deus bosta nenhuma. Porque ele é humano, porque ele é falho, não poderia ser. Porque se ele galgou carreira na igreja, ele não podia ser hipócrita como nós, meros mortais pecadores. Mas ele é. Ele é um hipócrita. Recentemente saiu uma notícia falando que a igreja católica não vai aceitar o casamento gay e que o homossexualismo é pecado. E ponto final. Contradizendo o Papa. Acontece que o Papa, quando ele emite uma opinião, ele não fala enquanto Francisco. Ele fala enquanto Papa Francisco. Você não separa o homem do padre. Você não separa o homem do bispo. Você não separa o homem do papa ou do cardeal. E aí? E aí? Quando você dá uma declaração que a instituição que você preside é declaradamente contra, vocês podem escolher. Letra A, falso, tá sendo falso. Letra B, tá sendo hipócrita. Letra C, tá sendo falso e hipócrita. Eu não entendo por que vocês babam o ovo desse homem. Desse tanto. Só eu que vejo a hipocrisia dele. Aqui o portal UOL traz uma matéria dizendo que a igreja rejeita uniões homoafetivas. E ponto final. Toda vez que esses dois temas se apresentam juntos, a repercussão é imensa. E isso voltou a ocorrer em março, quando a Congregação para a Doutrina da Fé, organismo do Vaticano, é um organismo oficial da Igreja, tornou público um documento em que ratifica o de sempre. Para a doutrina católica, não são reconhecidas uniões homoafetivas. E aí me assusta muito, porque quando o Papa confronta princípios e valores da sua instituição, isso demonstra, além de falsidade, hipocrisia e demagogia, um desrespeito absurdo pela instituição a qual ele pertence. Tinha que ser expulso. Eu sou servidora do Estado. No meu estatuto tá lá. Se eu não cumprir as normas regulamentares da minha instituição, se eu não cumprir
as ordens do meu chefe, exceto se ilegais, eu sou punida. E por que que o Papa pode bater de frente com a instituição que ele materializa no cargo que ele ocupa e fica por isso mesmo, e as pessoas ainda acham lindo? Ai, que lindo, você viu, Papa Francisco? Vontade de vomitar. Que nojo, que nojo. Vocês são tudo retardados, só pode. Não tem lógico um trem desse, não. O cara faz hora com a cara de vocês e vocês estão acreditando. Se você pertence a uma instituição, você tem não só que acatar as regras daquela instituição, como defendê-las. Se não é seu papel estatutário como é meu, é moral. No mínimo. Bom, ao quesito proposto, nesse documento, a Igreja dispõe do poder de abençoar as uniões de pessoas do mesmo sexo, responde-se negativamente, diz o texto assinado pelo cardeal e jesuíta espanhol Luiz Francisco Ladaria Ferrer. O documento é datado de 22 de fevereiro de 2021. Mais antiga entre as atuais 9 congregações da Cúria Romana, essa instituição é a sucessora do Tribunal da Inquisição, ou o que se chamava de Santo Ofício, a temida instituição que percebia aqueles considerados hereges. Então, meu amor, só não estão queimando as bichas porque hoje é crime. Porque se não fosse, a igreja ainda tem dentro dela essa instituição que é resquício do Santo Ofício, que eu tenho certeza que pela vontade deles, eles estariam queimando os hereges como eu, as bichas como você, as mães solteiras como você e companhia limitada. Bom, dentro da organização do Vaticano, uma congregação é como se fosse um ministério, cada qual é gerida por um cardeal, chamado de prefeito, e cuja prerrogativa de nomeação cabe ao sumo pontífice. Aliás, é outra coisa, né? Eu falo muito, o católico, o evangélico, eles não conhecem a instituição que organiza a fé, administrativamente a fé que eles professam. Porque ninguém sabe o que cardeal faz. Outro dia não sei quem, ficou horrorizado de eu dizer que o papado é uma carreira. Por que é uma carreira? Você não tem na polícia militar as graduações que você vai fazer no curso e passando? Na igreja é a mesma coisa. De papa você vai para não sei o quê, que você vai para bispo, que vai para não sei o quê, que vai para cardeal. E você só pode ser papa se você tiver sido cardeal. É carreira. É carreira, é cargo. E como qualquer colocação em qualquer instituição, também é política. Católico não conhece a sua própria instituição. Católico não conhece as congregações que existem dentro da igreja. No máximo, conhecem ali localmente. Mas devia conhecer mais. Quer dizer, melhor não, porque senão larga, né? Porque se vocês descobrirem certas verdades, vocês vão largar. Bom, é mais correto falar que é o ex-Santo Ofício. Essa congregação que está, então, negando o reconhecimento de união homoafetiva. É um herdeiro direto, digamos assim, mas a linha de ação é diferente. Não tem mais a prática inquisitorial só porque a lei de cada país diz que é crime. Porque se não fosse, tava sim fazendo a mesma coisa que fizeram antes. Não tem mais um índice de livros proibidos como naquele período, só porque é crime em cada país. A doutrina da fé é a continuação da Inquisição,
ou seja, essa congregação? Aí eles respondem sim e não. É um pouco, porque é a mesma instituição. Historicamente, só mudou de nome. Então, tem essa raiz lá na Inquisição, lá no Santo Ofício. E a igreja não nega isso. Aliás, aquele papa que renunciou, né? O Bento, ele vinha dessa instituição. Dizem que aquele homem até era cruel, né? Mas não é a mesma coisa mais. E eu reafirmo, só não é mais a mesma coisa porque hoje tem lei mais rígida em termos de proteção aos direitos humanos que não tinha antes. A igreja podia fazer o que queria. Que a igreja era o poder. Se ela continuasse sendo hoje, ou se ela continuasse aliada ao Estado como ela era na época, fudeu a dó. Bom, eles ressaltam que, se no passado esse órgão tinha o papel de apontar e condenar heresias, dentro daquele contexto, né, de disputa com os protestantes, hoje ela tem uma missão diferente. 1000 vezes eu vou repetir, só porque a lei não deixa. Que é a de ajudar o Papa a esclarecer, a fazer elucidações sobre como reinterpretar nossa fé conforme mudam os tempos. Então vamos repetir com a tia Dri. Essa congregação que abomina o homossexualismo e veementemente renega o casamento, a união de pessoas do mesmo sexo, a missão dela é ajudar o Papa a esclarecer, a reinterpretar nossa fé conforme mudam os tempos. Mas o tempo não mudou para quem é homossexual. Continua sendo pecado, continua sendo heresia. Gente, mas não era então para o Papa estar dizendo que não pode, mas o Papa diz que pode? Mas como é que é isso? O Papa diz que pode, mas ele é orientado por uma instituição que diz que não pode, né? Aí vocês vão pensar assim, ai, tá confuso, Adriana. Confuso porque você é besta. Porque pra mim tá claro. Tem nada confuso. O Papa faz hora com a cara de vocês e ponto final. Não tem nada de confuso nessa história. Tem de teatralismo e de palhaçada desse Papa hipócrita, travestido de Papa Chiquinho. É o Papa Chico. E não passa de uma besta quadrada. Que conhece muito bem, conhece melhor que a maioria dos demais as normas da Igreja Católica e mente descaradamente na frente de uma câmera e na frente da TV, do microfone, dizendo que aceita o que ele não pode aceitar, o que a Igreja veementemente não aceita. Bom, estudiosos da Igreja Católica esclarecem que casos como esse de aceitação ou não da união de pessoas do mesmo sexo continua a mesma coisa dos procedimentos inquisitórios medievais. Não há transparência, não há regras democráticas, eles só não torturam nem matam ninguém. E a Isabela está dizendo aqui que concorda, não é? Mas continuam com os mesmos procedimentos, a mesma falta de transparência e ainda detém um caráter persecutório, ou seja, de perseguição, de imposição. Ainda que os papas Paulo VI e João Paulo II quisessem rejuvenescer e mudar a instituição, não conseguiram. É a inércia de um poder concentrado. E aí eles indicam, ou o Papa Francisco faz a reforma, e eu não entendo por que ainda não fez. Que esse homem está no papado há quanto tempo? Já deu tempo de fazer essa reforma.
E aí eles dizem, ou o Papa Francisco faz essa reforma, ou ele vai ser engolido pela máquina. Já foi engolido pela máquina. Porque se em 2021 essa congregação solta essa nota de que não aceita e ponto final, contradizendo toda a propaganda inclusiva que o Papa Francisco fez, ele já sabia disso, se ele não fez nada para mudar até agora, não vai fazer, né? As decisões nessa congregação são tomadas a partir de questões de moral e dogmáticas, após consulta e estudos de peritos. Então vocês vejam que não é uma mera decisão porque alguém pensa assim ou assado. É muita gente envolvida para chegar nessa decisão de que não, a Igreja Católica não aceita a união de pessoas do mesmo sexo. Isso é muito grave, isso é muito consolidado, isso é muito, sabe? Não é assim, o Papa é favorável e que lindo. Isso não existe. Isso não existe. Bom, as decisões, então, são tomadas a partir de questões de moral e dogmáticas após consulta e estudos de peritos e escritura de minutas e processos judiciais. Então, se alguém age em desacordo com o que eles pregam ali, vira um processo judicial canônico. Os teólogos são inquiridos e têm pouca chance de responder por outra linha. É o que deveria ter acontecido com o Papa Francisco. Ele tinha que estar respondendo a um processo por ir contra as regras da igreja. Em geral, quem responde por esses processos nessa congregação, que é o Santo Ofício Moderno, são condenados e entram para uma lista da cúria e passam a ser ostracizados, ou seja, são deixados de lado, são largados, são... Meu telefone está falhando, Eloá. Vou tentar corrigir aqui. Então, são largados de lado, não ocupam mais cargos, não participam de mais nada dentro da igreja. Tipo assim, eu não posso te torturar nem te matar, então te meto um pé na bunda e você fica aí no seu cantinho. Atualmente, eles são uma comissão que está inclusive acima da evangelização e da prática da caridade pastoral. Uma mudança nevrálgica seria colocá-la a serviço do povo de Deus e das igrejas do mundo, e não da burocracia eclesiástica e de sua leitura eurocentrada. Melhorou, né? Obrigada, Eloá. Então, olha só. Existe todo um movimento fora da igreja para mudar isso, mas não consegue, gente, isso é muito arraigado. Dona Magali tá aqui dizendo, você hoje tá terrível, falando mal até do Papa Francisco, ele é um santo. Ah, mãe, não vou nem comentar, né? Me poupe, a Jarlene tá aqui, falando nisso, naquele caso do morador de rua, você podia lançar um livro com as histórias da sua mãe, hein? É um caso a pensar, Jarlene, vou pensar no caso. Mas então, voltando, não necessariamente ao Papa Francisco, mas à Igreja Católica. Não é porque o Papa diz que aceita que ele está correto. O Papa não é o Francisco. O Papa é o Papa. E se ele vai de encontro à instituição da qual ele faz parte, como eu falei, ele é no mínimo hipócrita. No mínimo hipócrita. Bom, a matéria é extensa, fala inclusive da história dessa congregação, como que no decorrer do tempo ela foi se transformando nisso que é hoje, que não mudou muito.
da Santa Inquisição, ela continua sendo um instrumento de controle utilizado pela Igreja para censurar todo o material escrito no âmbito católico, por exemplo, que venha ferir os princípios da ortodoxia católica. O Boi tá lembrando aqui que ele é argentino, por isso só já não vale nada, né, Boi? Por isso só as pessoas já deviam ver que ele não vale nada. E aí, então, quem tiver interesse de conhecer essa organização e a história dela, vindo lá desde a Inquisição, entra no portal do UOL, aliás, entra no Google e busca pelo título da matéria, que é A Herdeira da Inquisição na Igreja, que agora volta a rejeitar uniões homoafetivas. Além de tudo que eu falei sobre a questão da homossexualidade, é bacana conhecer a história daquele órgão, a história de que eu digo no decorrer do tempo, daquele órgão que foi a Santa Inquisição. Certinho?